Bom, e na semana passada nós falamos aqui no Olhar Digital sobre um cientista brasileiro que teve o seu artigo sobre o Santo Sudário em destaque na renomada revista Archaeometry. E hoje vamos receber ao vivo o pesquisador e designer 3D Cícero Moraes, que é autor do artigo. Vamos lá? Deixa eu colocar o Cícero aqui na nossa tela ao vivo para bater um papo aqui com ele. Vamos lá. Olá, Cícero, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Olhar Digital News. Boa noite, muito obrigado. Um prazer recebê-lo, Cícero, e poder falar um pouquinho sobre essa sua pesquisa com tamanha repercussão. Eu queria começar com você nos contando um pouquinho sobre esse seu projeto e também, falar um pouco de como foi receber essa tamanha repercussão no mundo científico. Bem, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Eu acompanho vocês constantemente, né, como um bom nerd que aprecia os assuntos da atualidade. Só poderia fazer. Em relação à pesquisa, foi uma surpresa muito grande que essa pesquisa eu tinha compartilhado anteriormente o pré-print do estudo, ou seja, antes de passar pelo processo de revisão por pares, e já tinha feito algum barulho no contexto outlet, de notícias gerais, de mainstream, e eu não esperava que nessa segunda fase houvesse um interesse tão grande, mas suponho que o fato de ter passado pela revisão por pares, de estar no Archaeometry, fez com que o interesse não só dos outlets, né, dos sites de notícia, mas também da comunidade acadêmica, crescesse e se tornasse um assunto dos mais comentados na semana passada. Nas últimas semanas, na verdade. Pois é. Cícero, inclusive o seu trabalho nós até mostramos aqui no nosso boletim, que foi sobre o Santo Sudário. Explica um pouquinho para a gente como foi desenvolvida essa ideia. Bem, na verdade foi algo muito simples. Eu participava de um grupo da Mensa, um grupo geral lá de Minas Gerais, e a gente começou a conversar sobre o Santo Sudário, eles compartilharam os artigos. Até então eu não conhecia os pormenores da peça, e quando eu comecei a estudar, eu vi que tinha alguns problemas no contexto anatômico, né? E que havia uma impossibilidade muito grande da fonte ser um corpo humano. Comecei a estudar, né? Fiz as simulações na computação gráfica 3D, no contexto digital, juntei com alguma literatura que eu consultei sobre a história, e eu consegui mostrar, né, a impossibilidade da matriz ser um corpo humano e a possibilidade da matriz ser um baixo relevo baseado em arte tumular, que era muito comum a partir do século XI lá na Europa e naquela região onde foi criado, possivelmente, o Sudário de Turim. Muito curioso. A gente está acompanhando aí agora algumas imagens. Então, você recebeu esse material e com base ali na composição 3D, é que se chegou a essa conclusão de que não era necessariamente um corpo, e sim uma depressão, é isso? Para a gente entender um pouco melhor? É assim, você imagina que provavelmente um artista, isso grosso modo, no meu artigo eu não falo exatamente isso. Meu artigo ele é mais técnico, ele é voltado na questão do contato com baixo relevo. Mas, grosso modo, imagine que um artista esculpiu em baixo relevo um corpo compatível com aquele do Sudário. Então, muito provavelmente, aquele padrão, aquela imagem, ela não adveio de um corpo. Ela não foi originária de um corpo humano. Ela foi originária em um baixo relevo, em uma obra de um artista medieval. E no meu estudo eu explico da onde que veio essa obra, né? Qual que foi a inspiração, qual que foi a base para a criação daquela estrutura, a possível base, né? Que é a arte tumular. O que é a arte tumular? É uma arte que eles faziam para fechar os túmulos de algumas pessoas. Era em baixo relevo, né? Geralmente fazia a figura dessa pessoa, se era um cavaleiro, ou se era um bispo, ou uma pessoa notória na sociedade. Eles faziam toda a estrutura indumentária desse indivíduo e imagino que daí vem as bases para a criação do Santo Sudário. Ficou claro?
Ficou com uma dúvida? Não, ficou interessantíssimo. Aliás, Cícero, agora vindo para o Brasil, né? Esse assunto arqueologia, ele é sempre muito interessante e nós aqui no Brasil sabemos que o Brasil ele é um grande berço arqueológico. Esse seu estudo que você fez em cima do Santo Sudário e que teve aí uma repercussão gigantesca, como que você enxerga que o Brasil possa colaborar de alguma forma para essas descobertas históricas, não só para o Brasil, mas para o mundo, baseado em pesquisas como a sua? Bem, esse meu artigo, para minha surpresa, ele se converteu no artigo mais influente da história da Archaeometry. No caso, esse journal, que é da Wiley e da Oxford, em parceria. E nos últimos 30 dias, se tornou o segundo artigo mais influente do mundo no campo de história e arqueologia. No entanto, esse meu artigo do top 10 do mundo todo é o único que não é APC, ou seja, não é Open Access. A pessoa precisa pagar para ler ou ter uma assinatura na revista. É algo raro. E eu espero, dentro de um contexto nacional, que isso instigue, principalmente o pessoal do campo de história e arqueologia, a fazer as suas próprias publicações. Então, é muito importante que você tenha o suporte de uma instituição de ensino superior, né? Mas não deixe de fazer a sua própria pesquisa. Se você tem uma ideia, se você tem algo que você imagina que possa ser relevante, não espere um suporte maior. Publique a sua pesquisa. Pode ser pré-print, pode ser de modo independente, e posteriormente você fazer uma publicação formal, como eu fiz. E se tiver um suporte acadêmico, institucional, perfeito. Se não tiver, vá atrás, e ele pode chegar no mundo todo, esse seu estudo. Muito bacana, Cícero. Inclusive, era justamente isso que eu ia te perguntar, porque nós temos vários jovens cientistas que têm curiosidade de qual seria o melhor caminho. Então, se você pudesse dar conselhos para jovens cientistas, esse seria o seu primeiro conselho de publicar trabalhos, ir atrás de possibilidade de publicação, é isso? Sim. Se você tem uma ideia, desenvolva essa ideia, escreva, faça um esboço, publique como um pré-print e utilize as ferramentas que você tem à sua disposição. Hoje a gente tem internet, tem acesso a uma literatura acadêmica vastíssima e, ultimamente, temos o advento das novas tecnologias da inteligência artificial, que auxilia muito. Ela não resolve tudo, mas para quem tem um conhecimento e quer saber mais, ela ajuda bastante. Então, lance mão desses recursos que certamente você vai conseguir compartilhar o seu conhecimento e muitas pessoas vão ser beneficiadas por esse conhecimento que você criou. Muito bacana, Cícero. Bom, antes de mais nada, quero agradecer aí o seu depoimento até no início da nossa entrevista, dizendo que acompanha o nosso trabalho há muito tempo. Muito obrigada, a gente fica muito feliz. E parabéns pelo seu trabalho, espero que você tenha outros grandes trabalhos também e outros louros na sua carreira. Parabéns. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite, Cícero. Tá aí, pessoal, uma entrevista super bacana com o Cícero, que é designer 3D, Cícero Moraes, que é designer 3D e pesquisador. Muito bacana ele participar aqui com a gente no Olhar Digital News. Como vocês viram, dica bacana para jovens cientistas.